Olá, chegamos à nossa nona aula do curso de História da Hipnose. Vamos continuar agora falando sobre alguns hipnotistas que marcaram o final do século XX. Começando por Jacob Harry Cohn, um psiquiatra americano que criou o termo hipnossíntese. A hipnossíntese se tratava de induzir um estado hipnótico no paciente e deixar ele nesse estado o tempo que ele quisesse ou precisasse, aproveitando esse estado de transe como se estivesse em um sonho ou um estado meditativo profundo. Segundo Jacob, esse estado permitiria ao próprio paciente mobilizar suas forças biológicas para a recuperação, sem a presença da psicoterapia. A hipnossíntese é muito parecida com o procedimento terapêutico do mesmerismo, onde se conseguia uma crise da pessoa, mas sem nenhuma conversa. E também da hipnose não verbal italiana, onde o paciente também é colocado em um transe profundo e permanece nesse estado sem a necessidade de verbalização do hipnotista. Esse procedimento é visto como terapêutico por causa de explicações neurofisiológicas que envolvem a homeostase do corpo e também pela inibição dos circuitos inibitórios do córtex pré-frontal, que permite a manifestação de conteúdos inconscientes da mesma maneira que acontece nos sonhos, como afirma o neurocientista Siddhartha Ribeiro, ou ainda no uso de substâncias psicodélicas como o LSD ou a ayahuasca. E no mesmo ano que Jacob Cohn, nasceu o psicólogo americano Ernest Hilgard, que seguiu as teorias dissociativas de Pierre Janet, mas não mais afirmando que a hipnose era uma doença como Janet. E toda a escola de Charcot também afirmava, dando origem à teoria neodissociativa, que descreve também a existência de uma barreira amnésica entre o consciente e o inconsciente, e também um observador oculto, que sabe que a pessoa está hipnotizada, mas não interfere no processo até certo ponto. Hilgard também foi o criador da escala de Stanford, de suscetibilidade hipnótica. Nessa época, teve um psiquiatra americano importante chamado Ainsley Mears, que usava o termo regressão atávica para dizer que durante a regressão hipnótica o indivíduo acessava o atavismo, que era uma condição primitiva que ele não teria mais acesso de maneira voluntária ao longo da vida, como por exemplo um sentimento que ele teve quando era criança e que foi esquecido. Ele também foi defensor da hipnografia, que é muito parecida com a escrita automática, só que através da pintura, através do qual o indivíduo expressava seus conflitos psicológicos no papel, para depois ser interpretado através da terapia, uma interpretação que poderia ser parecida com o que fazia Carl Jung, por exemplo. Outro hipnotista dessa época que não foi nem médico nem acadêmico foi Ormond Dale McGill, um grande mágico hipnotista de palco conhecido como o decano ou então o reitor dos hipnotistas americanos. Em inglês, o termo correto é The Dean of American Hypnotists. Ele escreveu alguns livros, mas o que mais chamou a atenção foram os procedimentos que ele utilizava na hipnose de palco, tendo popularizado muito a técnica das mãos coladas, em que o hipnotista faz uma triagem das pessoas que têm capacidades dissociativas, colando as mãos dessas pessoas para fora para escolher dessa maneira quem ele vai trazer para o palco e fazer as demonstrações de hipnose. Mais uma personalidade famosa dessa época, que também não era nem médico nem acadêmico, mas um técnico em eletrônica e especialista em circuitos de rádio, foi o americano José Silva. Na verdade, ele não ficou conhecido como hipnotista, apesar de seu método ter tudo a ver com hipnose. Estudando as frequências do rádio, ele afirmou que nós podíamos mexer com a nossa frequência cerebral para conseguir fenômenos parapsicológicos, que permitiriam, por exemplo, aumentar a nossa inteligência. Ele criou um método, então, chamado Método Silva, que testou em seus próprios filhos como cobaias, afirmando que conseguiu resultados curiosos de telepatia com isso. O método consistia em fechar os olhos depois de acordar, olhar para cima, de olhos fechados ainda, fazendo a mesma coisa que os indianos chamam de Shambhavi Mudra ou Brumadhya Drishti, porque ele afirmava que essa posição dos olhos causava o rebaixamento das frequências cerebrais de beta para alfa, que para ele era uma frequência muito importante relacionada a esses fenômenos que ele esperava conseguir. Depois, Silva dizia para fazer uma contagem de 100 até 0, imaginando uma tela mental na frente, onde nessa tela seria possível acessar e projetar os conteúdos do inconsciente. Vários hipnotistas estudaram o método Silva e incorporaram o seu método no jeito de fazer hipnose. E 7 anos depois do nascimento de José Silva, temos a aparição de André Müller-Weitzenhofer, psicólogo americano responsável por inúmeras publicações sobre hipnose. Weitzenhofer começou na hipnose aos 12 anos de idade e foi amigo pessoal de Milton Erickson. Junto com Hilgard, ele foi também responsável pela escala de Stanford.
Uma teoria de Weizsäcker, pela qual ele é muito lembrado, é a teoria dos 3 fatores: homoação, heteroação e dissociação. A homoação é o aumento da sugestionabilidade e também o seu contágio para outras pessoas. A heteroação é o efeito sugestivo anterior de tipo diferente, ou seja, é quando um fenômeno hipnótico aumenta as respostas a um outro fenômeno diferente, e a dissociação, para ele, seria o estreitamento do campo de percepção. Weizsäcker tinha muito interesse pela pesquisa em hipnose no campo da fisiologia. Nesse período em que Weizsäcker atuou, na Rússia estava acontecendo o uso da hipnose no parto sem dor, só que não era usado o nome hipnose também. Eles chamavam de método psicoprofilático e foi criado em 1949 por Velvosky, Platonov e Nikolaev. Esse foi um método totalmente baseado nos estudos de Ivan Pavlov e que foi usado com milhares de mulheres em procedimentos de parto normal. Nesse mesmo período, um pouco antes, na verdade, em 1942, veio ao mundo Nicholas Panos, um professor de psicologia americano que afirmava que a hipnose definitivamente não é um estado alterado de consciência, como afirmava a maioria dos hipnotistas. Ele afirmava que a hipnose e a possessão religiosa têm sim bases na dissociação, porém, que essa dissociação é um comportamento social aprendido, explicando junto com seu colega Donald Gorassini, também professor de psicologia, a teoria sociocognitiva da hipnose. Alguns pesquisadores aceitam bastante suas ideias, já outros não, porque até hoje não foi encontrada uma teoria que explicasse todo tipo de hipnose de maneira única. E teoria é teoria, né, pessoal? Ela pode explicar algo bem hoje e amanhã já não servir mais por causa de novas descobertas na ciência. Nicholas Panos e Gorassini fizeram uma contribuição genial para a hipnose, que foi a descoberta de que a suscetibilidade hipnótica poderia ser desenvolvida através de treinamento. Dessa maneira, eles criaram o Programa de Treinamento de Habilidades de Carleton, ou CSTP, que consistia em pegar um fenômeno hipnótico que a pessoa não conseguia obter e fingir que estava tendo ele, até que ela conseguisse de fato obter o fenômeno. Outra coisa muito importante que Panos mostrou foi que memórias falsas poderiam ser criadas através da hipnose, o que de certo modo aumenta mais ainda a responsabilidade dos hipnotistas sobre o processo do paciente, principalmente daqueles que trabalham com regressões de memória. Outra hipnotista muito importante dessa época que merece um lugar muito especial da história aqui no curso foi Galina Solovey, a primeira mulher hipnotista da história. Galina Solovey foi uma psiquiatra nascida na Rússia que em 1919, ainda criança, se naturalizou uruguaia. Ela foi aluna particular do Milton Erickson em 1954 e se casou com um também grande hipnotista russo chamado Anatol Mileknin. Galina Solovey e Anatol Mileknin publicaram um livro chamado A Hipnose de Hoje, que foi revisada por um grande hipnotista e médico brasileiro chamado Paulo Paixão. Eu recomendo demais a leitura desse livro. Bom, na sequência da história da hipnose, nós temos grandes hipnotistas que estão vivos ainda e atuando em universidades com pesquisas. Por causa da expansão na internet e com isso também os cursos de hipnose, nós temos vários hipnotistas bastante ativos hoje, atuando como hipnotistas de rua e de palco, além de hipnoterapeutas também. Ao mesmo tempo que existem cada vez mais hipnotistas hoje, existe também a crítica feita pelos profissionais da saúde de que os hipnotistas que estão se anunciando como hipnotistas na internet e oferecendo tratamentos não estão tendo uma formação tão aprofundada no assunto e nem mesmo na área da saúde. O que tem sido comum na formação dos hipnotistas de hoje é uma pessoa leiga, sem formação na área da saúde, aprender algumas técnicas, praticar com a família, com os amigos e logo em seguida atenderem como hipnoterapeutas. É um pouco diferente do que acontecia antigamente, em que o hipnotista que oferecia tratamento de saúde geralmente já era uma autoridade da saúde antes de ser hipnotista, como no caso dos médicos psiquiatras ou dos psicanalistas. Hoje, a crítica que existe é que com 3 ou 4 formações curtas de hipnose, eu falo de formações de um final de semana mesmo, e que são geralmente formações que ensinam os mesmos conteúdos, mais a leitura de 3 ou 4 livros de hipnose popular e a prática da hipnose no meio da rua, muitos hipnotistas que são leigos na área da saúde, que não têm nenhuma formação como médico ou então como psicólogo, já se anunciam como hipnoterapeutas. Eles oferecem atendimentos para ansiedade, fobia, luto, toque e até para depressão. E se veem no direito de ir a público defender teorias psicológicas ou ainda discutir com profissionais da saúde sobre assuntos que precisariam de muito mais aprofundamento teórico,
como por exemplo a dinâmica do aparelho psíquico, o comportamento humano ou o desenvolvimento da personalidade. É importante lembrar também que os grandes hipnotistas da história estudaram e praticaram às vezes por 20 ou 30 anos antes de serem considerados de fato grandes hipnotistas e defenderem então publicamente as suas teorias. Mas essa crítica ela tem dois lados, porque se de um lado existe a crítica dos profissionais de saúde, do outro existem aqueles que questionam, por exemplo, quais são as condições necessárias para ser de fato um bom psicoterapeuta, seja usando hipnose ou não. Para isso, eles se apoiam nas próprias teorias psicológicas, como aquelas defendidas por Carl Rogers, que afirma que o sucesso da terapia não se deve exatamente por causa da técnica, mas da empatia, da aceitação positiva e incondicional e da congruência, justificando por que o padre, o pastor, o pai de santo ou os voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferecem alguns atendimentos que podem ser classificados como psicoterapia e que são muito eficazes, ajudando muitas pessoas, mesmo que eles não tenham formação na área da saúde. E você? O que você pensa sobre esse assunto? O hipnotista que trabalha com terapia, o hipnoterapeuta, deve ter uma formação prévia na área da saúde ou não? Bom, essa aula termina aqui e eu vejo você na nossa última aula para a gente falar sobre a história da hipnose no Brasil. Eu te espero lá. Até mais!